Hoje nós estamos recebendo um momento democrático o professor José Álvaro Moisés, um dos mais principais cientistas de política do Brasil, com forte atuação em análise política e também na área cultural. Foi um dos maiores e mais importantes articuladores da Lei Rouanet. Para quem trabalha na cultura, ele foi um grande precursor, junto com o VEFOR, no governo de Fernando Henrique Cardoso. E hoje, nesse encontro, nós vamos conversar um pouco com o Zé Álvaro Moisés, o nosso queridíssimo professor, e onde nós vamos iniciar com a primeira pergunta, Zé Álvaro. É o seguinte: o governo Lula, onde ele está acertando e onde ele está errando, e qual é a embocadura para 2024? Ronaldo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar sobre essas coisas com você e agradeço, portanto, por essa nossa oportunidade. Olha, eu acho que o governo Lula é preciso olhar pelo menos por dois ângulos, né? Em primeiro lugar, o governo foi eleito para, com a ideia de que ele, de alguma maneira, venceria o risco que existia sobre a democracia, as ameaças que existiam sobre a democracia, o que significa que, então, ele, num certo sentido, recebeu um legado que era de reconstruir o país, admitindo, sabendo, como nós sabemos, que durante os 4 anos de Jair Bolsonaro, muitas coisas foram desconstruídas. Conquistas que nós tínhamos tido de todo o período de 30 anos de nova república, em que a polarização era muito mais civilizada entre o PSDB e o PT. Né? Então, Lula chega eleito com esse, digamos, com esta promessa, né? Esse legado que estava inscrito no movimento das eleições de 22 e inicia o governo, em grande parte, com uma série de retomada de políticas que ele tinha aplicado nos 2 primeiros mandatos dele há 20 anos atrás. Né? Então, acho que o governo, num primeiro momento, com as políticas sociais, deu uma indicação de que ele retoma uma tradição, quer levar isso mais adiante, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento das questões sociais. Enfrentar a desigualdade, como todos nós sabemos, é talvez o problema estrutural mais profundo que o Brasil tem, que está demorando muito para enfrentar. Né? Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, o governo sendo é um cenário relativamente novo, estranho que nós temos, né? Nós temos um executivo progressista, um Supremo Tribunal Federal numa linha muito de defesa da democracia e de enfrentamento das ameaças de risco à democracia, mas nós temos um Congresso conservador. Eu acho, Ronaldo, que, de princípio, o governo Lula, ou particularmente o presidente Lula, não tinha percebido uma mudança que vem ocorrendo, uma transição que vem ocorrendo desde a crise do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que é de um progressivo empoderamento do poder legislativo. O legislativo aproveitou, né, já desde o tempo de Eduardo Cunha e agora com Arthur Lira, o legislativo aproveitou as crises das relações com o executivo e com o judiciário, para dessas crises for progressivamente aumentando o seu poder, principalmente sobre a definição do orçamento federal, que evidentemente é, digamos, a linha mestra, né? É a coluna mestra pela qual governos podem realizar os seus programas. Né? Então, esse progressivo empoderamento do legislativo colocou sob questão a velha estrutura do chamado presidencialismo de coalizão. Hoje não é mais como tinha no período anterior, pelo menos até a Dilma Rousseff, até o último governo da Dilma Rousseff, o governo tinha muita iniciativa, o executivo, para impor, para, de certa maneira, fazer valer a sua agenda política. Agora, na medida em que o legislativo avançou, não é, e conseguiu impor E o orçamento esse impositivo. empoderamento você pegou num ponto essencial, né? Porque o empoderamento ele surge no momento em que a peça orçamentária passa a ser decidida pelo legislativo.
pelo Legislativo, pois é. Não é? E aí qualquer atividade que o executivo coloca, qualquer proposição que o executivo coloca, ele fica na mão do legislativo e tem que trocar a aprovação por emenda, não é isso? Então, na verdade, eu estava argumentando o seguinte: eu acho que o governo não entendeu bem isso no começo, então quis fazer igual se fazia antes as coalizões para ganhar maioria. Só que não funciona mais assim. Como o legislativo tem muito poder, ele está o tempo todo, né, de alguma maneira, ameaçando usar este poder se o governo, se o executivo não fizer ou não conceder espaços e benefícios como os deputados, principalmente os deputados, mas também os senadores, pretendem. Né? Então, eu acho que esse segundo aspecto, para entender o governo Lula, deixa uma lacuna. Quer dizer, uma lacuna no sentido de que algumas medidas propostas pelo governo foram aprovadas, mas até agora nós não chegamos até o final, nem mesmo da votação, não é, da PEC sobre o controle fiscal, o ajuste fiscal. Não é? Nem, não só a do ajuste fiscal, como também não da reforma tributária. E eu entendo, o meu diagnóstico é que isso é em grande parte devido a essa situação nova que se criou, com o poder do legislativo, da Câmara, muito forte sobre o orçamento, emendas impositivas, emendas de bancada, emendas individuais, quer dizer, um conjunto de, digamos assim, de recursos políticos pelos quais o legislativo é que, de alguma maneira, está coordenando, não é, a agenda que antes era dirigida, era controlada pelo presidente. E eu acho que neste jogo não é apenas que o governo Lula fez um acordo com o Centrão e, num certo sentido, deste ponto de vista, descaracterizou a sua própria identidade. Não é? Você me ouve bem, Ronaldo? Não acredito, caiu. Será que Caiu. caiu? Não, agora estamos de volta. Vamos lá. Então, a gente faz a edição, não se preocupa, não. Você parou o que o governo Lula não tinha prestado atenção, agora o assunto é outro, né? Não tinha prestado atenção nessa transição que está ocorrendo, que ela vem sendo permanente. Veja que, num certo sentido, a observação que alguns cronistas, comentaristas fazem, o homem mais poderoso da República hoje é o Arthur Lira. Porque, de alguma maneira, presidente da Câmara dos Deputados, porque, de alguma maneira, como ele tem todos esses recursos para fazer funcionar a aprovação de projetos, ele condiciona, não é uma negociação Ele é um miúda. grande herdeiro do Eduardo Cunha, né? Ele é um herdeiro do Eduardo Porque Cunha. ele é filhote do Eduardo Cunha. Ele É impressionante. foi mais eficiente, né, em conseguir o grande apoio. Você veja o volume de votos que ele teve para ser eleito de novo, para ser Foi reeleito presidente da fantástico, Câmara, foi uma coisa. 352 votos. Não. E, agora, isso coloca o governo numa posição difícil. Né? E eu acho que isso está prejudicando o desempenho do governo como um todo. Qual é o mote principal que me leva a essa conclusão? É que não está, até hoje, inteiramente claro qual é a linha que o governo vai adotar para fazer a recuperação econômica. Tem algumas propostas. A própria reforma tributária, em algum sentido, está voltado para isso. E a votação da PEC sobre o ajuste fiscal. Mas como o governo vai, se ele conseguir zerar o débito ou ficar perto de um débito reduzido em 2024, como ele vai conseguir retomar o crescimento, retomar a atividade econômica, criar empregos e, de alguma maneira, fazer o Brasil escapar da armadilha chamada renda média, né? Que é aquela situação em que muitos países têm um desenvolvimento, chega a uma renda média razoável de distribuição, mas depois não consegue dar o salto para frente, não é, na direção de um desenvolvimento permanente, um desenvolvimento consistente e capaz de melhorar a renda. As pessoas estão nessa expectativa, que possa melhorar a renda para, de alguma maneira, enfrentarem os Né? Os desafios. desafios. Né? Dentro dessa condição de melhorar a renda e crescer o país, tem várias armadilhas. Uma que o governo se autoimpõe, né?
que ele fala, eu não quero estatizar, eu não quero desestatizar, não vou vender mais estatais. Eu vou seguir do jeito que está. Ao mesmo tempo, ele fica entre eles brigando déficit zero com 0,7 ou 1% de déficit. Aí o mercado Exato. também não fica paralisado. E aí eu vou para uma pergunta que parece extemporânea ou fora de propósito, mas já não está na hora de a gente trocar esse sistema presidencialista ou semipresidencialista para um parlamentarismo? Estou inteiramente de acordo. Inclusive, o meu raciocínio ia conduzir exatamente para essa questão. De certa maneira, Ronaldo, o que nós temos é um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo, um semipresidencialismo que não está inteiramente explicitado. Mas, de fato, a negociação que ocorre hoje é entre o chefe de Estado, que foi eleito como presidente da República, e o chefe do Poder Legislativo, que em grande parte está concentrado no Arthur Lira, embora também no Pacheco, presidente do Senado. Né? Agora, eu acho que como o governo não entendeu bem essas coisas, ou entendeu mal, ou de alguma maneira está recalcitrante, ainda que tenha feito um deslocamento mais para o centro, com o apoio do Centrão, o PT perdeu o Lula e o PT perderam aquela característica de uma alternativa de esquerda tão marcada, né? Perdeu e, de alguma maneira, acentuou uma dimensão mais ao centro. Nada de mal nisso, se com isso o governo for capaz de responder o que a população espera. Mas eu acho que você tem razão, porque tem alguns problemas que são estruturais do funcionamento do sistema político que não estão sendo enfrentados. Um deles é esta relação executivo-legislativo. Está sendo empurrado com a barriga, meio pragmaticamente. Ocorreram mudanças, há uma transição e o governo trata disso pragmaticamente, e não com um propósito claro, um objetivo, que seria dizer, olha, tendo em vista estas deficiências do sistema político, nós vamos progredir na direção de um semipresidencialismo e, portanto, é preciso fazer algumas modificações. Mas isso falta, isso carece na percepção, eu acho, não é, do modo como o governo está encarando a sua responsabilidade. Eu acho que há um terceiro aspecto a considerar, que é o protagonismo que o Lula tem pretendido desempenhar na escala internacional. Bem-vindo o protagonismo, bem-vindo o retorno do Brasil ao mundo, bem-vindo a política de defesa da paz. Mas, às vezes, a impressão que eu tenho é que também aqui há uma visão que não é inteiramente equilibrada com as forças, o modo como as forças políticas estão organizadas internacionalmente. O Brasil não tem, digamos assim, um potencial político internacional capaz de, por exemplo, ser o grande mediador da paz. Né? O Lula aspira a esse papel, às vezes, e com isso né, acabou fazendo alguns deslocamentos que eu acho que não são positivos para o Brasil. Por exemplo, o deslocamento no sentido do fortalecimento do BRICS e de uma tensão maior e até de uma aliança em alguns aspectos com a China, e, num certo sentido, virando as costas para a coalizão ocidental, da qual nós fazemos parte. Nós nascemos, de certa maneira, no Ocidente, nós não somos o Oriente, nós não somos uma outra. Né? Então, isso, de alguma maneira, confunde um pouco qual é o objetivo do governo, em que direção ele pretende ir. Né? Você não acha, Zé Álvaro, que se o Lula pegasse a bandeira da energia renovável, onde o Brasil uma cidade 10-0 em qualquer um, né? A mudança da matriz energética e fosse a força motriz da mudança da transição energética, seria uma bandeira mais amistosa, e aí vale para todo mundo, aí não tem colorido, né? Aí você vale para todas do azul ao preto, né? Da, autoritário do não autoritário, né, da democracia que nós estamos acostumados, eurocêntrica, né? Não seria uma bandeira melhor para o Lula? Não só seria melhor, o que você está indicando, nós temos todas as condições
por causa da Amazônia, que é um símbolo, é um ícone mundial, não é, da preservação do meio ambiente. O Brasil poderia, ao mesmo tempo que age nessa direção, evitando, não é, bloqueando o desmatamento, o Brasil poderia ter a liderança, não é, de um novo modelo, não é, uma nova maneira das empresas, dos governos enfrentarem a questão do meio ambiente e, com isso, ter uma liderança muito mais aceitável, muito mais com fundamentos, não é? No fato de que nós estamos fazendo algum esforço para preservar a Amazônia. Houve uma mudança no primeiro ano de governo do Lula, nos primeiros 9 meses, na verdade, de 21% a menos de desmatamento, o que é uma coisa importante. Mas se veja que, como está, num certo sentido, o governo está um pouco perdido em algumas coisas, ele não consegue focar nem mesmo neste aspecto que foi tão importante e que, num certo sentido, credencia, é uma credencial para que o país, em escala internacional, possa ter como você diz, possa ter uma missão não só de chamar atenção para o aquecimento global, mas principalmente propor medidas que permitam uma mudança do paradigma energético que tem sido tradicional. Você veja que mesmo os Estados Unidos e a China continuam utilizando a exploração de petróleo e, em alguns casos, até de carvão. Quer dizer, algumas dessas grandes potências ainda não estão na posição de ponta, de liderança, e de, num certo sentido, organizar as forças em escala internacional que querem adotar uma outra matriz energética. Né? Agora, o Brasil tem condições, ele tem todas as condições para desempenhar esse papel sem precisar, digamos, colidir com esse ou com aquele lado. Essa questão permitiria, por exemplo, né, estabelecer um contato entre a emergência da China como grande potência econômica, que deseja se transformar na potência econômica mais importante do mundo, e a nossa tradição, o nosso legado, que é ocidentalista. Né? Então, essa conexão poderia ser o caminho pelo qual o Lula pudesse desempenhar esse papel Mas de liderança internacional. será que ninguém avisa o Lula disso? Não é possível, porque é um arco tão evidente, né? Que quando você fala, você pega o arco do meio ambiente, você pega o arco da matriz energética, é o núcleo hoje do desenvolvimento capitalista. Se não, Exatamente. o grande arco é a energia. Se É, não pegar esse arco para nós vamos perder o bonde. A gente falar a inteligência artificial, ótimo, tudo bem, só que é o seguinte, nós temos uma população, ainda tem 33% de pessoas na linha da miséria, ou seja, você tem um espaço de infraestrutura para crescer enorme, você tem um conjunto todo de pessoas para colocar no mercado, e a nossa grande riqueza é a capacidade energética potencial, e nós não estamos exatamente. aproveitando isso a nosso favor. É É. impressionante. Esse digamos assim, um ponto de interrogação sobre o projeto estratégico que o governo tenha. Ou Sabe que assusta? se é que ele tem um projeto estratégico. Pois é, mas nem os empresários estão vendo isso ou sendo absolutamente eficazes de criar foco. É impressionante, Zé Álvaro. Porque os empresários não assumem esse protagonismo e vão ao presidente, vão à Câmara, vão ao Senado, vão ao Supremo Tribunal e falam: olha, gente, a grande virada está aqui. O que está Você tem acontecendo com a razão. gente? O que está Você tem acontecendo razão. conosco? Essa dimensão da sociedade civil conseguindo pressionar e, de alguma maneira, ter um diálogo mais ativo com o governo não está ocorrendo. Em particular no caso da comunidade empresarial. Tem havido pouca interlocução. Né? Talvez no caso do agro, como em algum momento o Lula fez até algumas consignas contra o agro, as portas ficaram fechadas. Mas, considerando o que foram as promessas do início do governo, que era de governar para todos, de abandonar a ideia de que nós somos divididos, não é, pela metade em duas grandes partes, e com isto ir numa direção de maior integração,
isso deveria levar a um diálogo mais ativo com esse setor da economia brasileira, que é tão ativo que é o agronegócio, né? Que tem um desempenho extraordinário em escala mundial. Agora, não deve ser, essa ação não deve se limitar ao agro. Também os setores industriais, que de alguma maneira estão tentando se recompor, deveriam poder chegar ao governo e, de alguma maneira, ajudar a formular, não é, o que seria essa visão mais contemporânea, para dizer assim, digamos. Eu faço parte do COINFRA, da Fiesp, e eles recebem as pessoas lá, o governo. Mas o que a gente sente falta é que nós somos muito passivos. A liderança empresarial é muito passiva, é muito aceitar o que está acontecendo e não e, no máximo, em alguns momentos, é reativa a aumento de impostos. Mas o que é aumento de impostos? Aumento de impostos não traz É, desenvolvimento e nada, não é a questão de nada. taxação é sempre um Mas pouco um é foco de sempre um problema, mas não é uma solução. não Quer é uma dizer, solução. por que não se vai à imprensa, não se criam canais de comunicação com a comunidade, com o país inteiro, né? E o protagonismo da atividade empresarial faz uma aliança com o Congresso e com o povo, com outras, e cria um novo cenário positivo, porque esse cenário positivo, Zé Álvaro, existe. Existe. Como você falou, o agro é um grande cenário. A gente entrevista também, nós temos um programa Agrocast, a gente entrevista os empresários do agro. Tá uma beleza para eles. Só que é sempre o medo do que virá, porque o governo não forma uma coerência em uma linha de conduta. Isso assusta muito. Exato. Num contexto em que a economia brasileira está na situação em que está, não reconhecer o papel absolutamente central do agro e não estabelecer um diálogo mais ativo. Um diálogo não quer dizer que você vai convencer as pessoas a pensarem como você. O diálogo é um mecanismo de auscultar e, de alguma maneira, entender que há pontos comuns que estão no centro que podem levar a um É, consenso. Agora, o é, governo não faz isso, né? Então, desse ponto de vista, a minha impressão é que a perspectiva econômica não está clara. Se você não isso. tornar para os atores da sociedade civil, principalmente no mundo privado, se você não tornar claro qual é o objetivo, em que direção você vai, não é? Isso não apenas deixa de ter apoio, mas, num certo sentido, não mobiliza, não cria o que nós precisamos, que é um movimento, de alguma maneira, em que governo, mas também com a sociedade, É com a de responsabilidade da entusiasmo e sociedade, esperança. que é uma perspectiva cívica extremamente Cívica, importante, bem né? colocado, Extremamente importante, cívica. que está faltando, na minha É. opinião. Bom, vamos para uma situação que está colocada aí nesses últimos dias, que culminou com até ter a morte de uma pessoa que foi presa em 8 de janeiro. Aí, isso aí coincidiu com o Senado querendo reduzir, aliás, reduziu, né, uma proposta redutiva da decisão monocrática, e está criando uma situação de conflito entre os poderes legislativo e Senado. O que você está achando disto? O que você acha Olha, que nós temos que a minha aprender com opinião, isto? a minha visão sobre isso, Ronaldo, é a seguinte: eu acho que essa tensão, de alguma maneira, já estava presente antes. Qual tensão? Entre o judiciário, ou a cúpula do judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e o mundo político, partidos, congresso. Havia uma tensão que, de certa maneira, vinha sendo reconhecida, embora sem chegar a uma solução. Agora, o desenvolvimento que teve nesse período mais recente foi de uma tentativa de segmentos bolsonaristas no Senado de retomar, digamos, um papel político importante e, de alguma maneira, adotar um mecanismo de retaliação em relação ao que, segundo a visão desses setores, o Supremo teria feito
e teria prejudicado esses setores, através de uma série de medidas que tiveram o objetivo de conter, por exemplo, as tentativas golpistas do governo anterior, não é? Em várias questões, né? O Supremo teve um papel muito importante. Então, eu vejo que essa decisão que o Senado tomou agora de limitar a ação monocrática dos ministros na sua condição individual, não é? Se você olhar o mérito da questão, é perfeito, é isso mesmo, nós precisamos disso. Agora, o momento em que foi feito, com o conteúdo com que foi feito, eu vejo dois resultados disso. Em primeiro lugar, um fortalecimento, né, da força de extrema-direita no Brasil, representada pelo bolsonarismo. Né? No Senado, agora se tornou um agrupamento muito forte, haja visto o voto do líder do PT, do Jacques Wagner, que votou a favor da medida proposta, em grande parte, para poder manter o contato, o diálogo com o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. Mas, por outro lado, a questão é que essa medida, que pode ter um efeito positivo, no sentido de dar mais colegialidade, decisões mais colegiadas, portanto, mais refletidas do conjunto do Supremo, ela caiu num momento que, a meu juízo, é muito prejudicial, porque vai acabar tendo o efeito fortalecer politicamente esse segmento de extrema-direita e eu acho que fortalecer também o Arthur Lira. Agora a questão está colocada, passou para o âmbito da Câmara, cabe ao presidente da Câmara definir quando vai convocar a votação, o que lhe dá um novo recurso de poder para negociar. Agora, não só com o Executivo, mas também com o próprio Judiciário. Sabendo-se, como nós sabemos, que uma boa parte dos parlamentares tem questões pendentes na Justiça brasileira, alguns dos quais, inclusive, foram processados. O próprio presidente da Câmara tem várias questões que foram suscitadas, né, e que recentemente, aliás, teve um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, o quadro em que essa decisão foi tomada não é positivo para aperfeiçoar as instituições, como, claro, qualquer instituição tem que ser aperfeiçoada, e o próprio Supremo tinha, numa decisão sobre o regimento interno, já tinha avançado nessa direção que a PEC agora consagrou, que é a de que, ao invés de concentrar em decisões monocráticas, em que um ministro eventualmente pode tomar uma decisão sobre uma decisão que o legislativo tomou, para questionar a constitucionalidade, sem que isso tenha repercussão no colegiado. Quer dizer, acabou essa fase, mas já tinha acabado por iniciativa da própria presidente do Supremo, A Rosa Weber. Rosa Weber. A Rosa Weber já tinha tomado essa iniciativa. De alguma maneira, a única coisa mais consistente que apareceu na PEC é exatamente esse aspecto, uma restrição, uma limitação do poder monocrático, né? Que, do ponto de vista geral, eu acho que é positivo. Mas Agora, e ficou de fora uma coisa importante, que era a rapidez do processo, né? Que é muito estranho também, né? Porque você pode ficar 6 meses, mais 3 meses, que era a proposta, e agora não tem nada. Voltou o que sempre foi. O processo fica sempre parado no tempo que quiser, né? Eu acho que são algumas questões técnicas estranho. que, evidentemente, afetam o desempenho, no caso do Supremo Tribunal Federal. Agora, há uma questão que é pouco compreendida na experiência democrática brasileira, que é o fato de que o Supremo é uma instituição contramajoritária. Ela não se baseia digamos assim, numa decisão majoritária para ir nessa ou naquela direção. O Supremo está fora desse tipo de embate político, né? Ele tem uma função, uma missão extremamente importante, que é de resguardar a constitucionalidade, mas isso, em alguns momentos, permitiu que alguns juízes também emitissem opiniões ou, eventualmente, até comentassem processos que estão em andamento, o que, num certo sentido, levou, em muitos setores brasileiros, a uma deslegitimação do Supremo.
As E o pessoas Gilmar acham que Mendes, o Supremo invade tudo, faz tudo. é, Quer dizer, há uma incompreensão aqui, de alguma maneira estimulada pela própria ação da corte, eu acho. pois é, e o Gilmar Mendes, em certo momento, ontem, cometeu um deslize, né, de falar a aliança que existe entre o Congresso e o STF. Não pode ter aliança nesse jogo, né? São poderes independentes. Ele citar esse substantivo, a aliança, parece que o STF é um partido. Pois é. Não pode. Ele Aliás, o não pode. Gilmar, o Gilmar foi muito duro na reação, né? Foi, mas Extremamente muito duro. duro. Não, e fica difícil voltar atrás, né? Ele é o decano, tem uma série de coisas aí É, que vai dificultar o retorno a uma certa normalidade, e você brilhantemente levou, mais uma vez, analisando, olha, acaba beneficiando Arthur Lira e todos exatamente. aqueles a turma do Centrão, né? Que vai ser beneficiado de alguma forma. Isso a gente sabe que vai ser, porque são hábeis negociadores, né? A minha impressão é que a medida poderia ser tomada, mas num outro momento que não, digamos, contaminasse o contexto político em que o judiciário está desempenhando um papel muito importante ao lado do legislativo e aparece como se fosse em contraposição ao legislativo. Não existe essa contraposição. Não é? Na verdade, a própria estrutura da Constituição brasileira assegura um relacionamento harmônico entre esses três poderes. Mas isso, como nós sabemos, não é apenas a letra da lei, depende muito das pessoas, depende muito do desempenho dos atores. Né? E a minha impressão, Ronaldo, nesse momento, é que os atores não estão sendo muito positivos nesse sentido, né? No sentido Não, de manter essa harmonia é, institucional, a é, despeito de opiniões pessoais que o ministro, ou o deputado, ou o presidente podem ter dessa ou daquela questão. É preciso separar um pouco esses domínios, porque senão isso começa a afetar a democracia, começa a afetar a qualidade da democracia, que eu acho que é uma preocupação que nós devemos ter no Brasil. Nós conseguimos, depois de 30 anos, nós conseguimos manter a democracia. O que tá em questão não é se a democracia existe ou não, mas o que está em questão é a sua qualidade, isto. principalmente entendendo que o sistema tem um compromisso com a população, com a sociedade, em dar resposta para os problemas da sociedade. Ora, a sociedade muitas vezes não está devidamente credenciada para fazer a cobrança que deveria fazer aos governos. Você mencionou os empresários, mas nós poderíamos mencionar também os trabalhadores, poderíamos mencionar os setores mais pobres da sociedade. Há no Brasil uma tendência, uma cultura muito inerte, de muita inércia. Né? Isso. Então, nesse contexto, o papel das instituições, dos três poderes, é absolutamente central, absolutamente estratégico. Né? E quando você entra num cenário deste conflito que nós estamos vendo agora, o que se perde é exatamente a possibilidade de assegurar a qualidade da democracia. Quer dizer, passa a se introduzir alguns fatores que questionam e que levam a que mais pessoas, mais gente no Brasil questione as instituições. Eu conduzi várias pesquisas da Universidade de São Paulo em torno do tema da confiança dos cidadãos comuns, das pessoas comuns, nas instituições. É muito forte a desconfiança. Os índices de desconfiança chegam, em alguns casos, a 80%. As pessoas não se sentem representadas por partidos, pelo Congresso e nem mesmo por lideranças, muitas vezes nem mesmo pelas lideranças que elas escolheram. Então, é preciso que o sistema, de alguma maneira, o sistema político, tenha essa percepção para entender as iniciativas que podem ser tomadas no sentido de responder à população, de dar motivos para a população, de alguma maneira, reforçar a existência e a continuidade do sistema democrático. Né? Vamos pular um pouco para os nossos hermanos, porque lá nos hermanos também está acontecendo a mesma coisa, só que lá a situação degringolou, né? Eu fui fazer uma cobertura no mês de outubro, antes das eleições, em Buenos Aires, e eu vi
e conversei com muita gente, o que eu percebi foi que a descrença é tão grande quanto a brasileira, ou maior. E um país maravilhoso, uma condição inacreditavelmente de paz cívica, né, em comparação ao Brasil, né, não tem grandes problemas de violência, né, e absolutamente derrocado, né? É E verdade. o peronismo estilhaçado, tá certo? E esse estilhaçamento do peronismo, que está entregando o país com 150% de inflação, né? Dólar paralelo às alturas, desemprego, miséria, 40, é maior que o Brasil, está Melhor do que o quarenta Brasil. e um por Verdade. cento. Então, o que esse Milei, o que vai acontecer com a Argentina, com o Milei? Porque a Patrícia Bullrich apoiou o Milei logo no final do primeiro turno, Exato. junto com o Macri, e parece que, e ele fala isto, Milei, no discurso dele, que ele ganhou por causa do Macri e da É. Bullrich. E é verdade, senão não teria Ele, ganho. ele, ele se deu conta disso, por isso que até Se ele deu modificou conta um disso. pouco algum, E o que algum. você tem a dizer sobre qual é o futuro da relação, qual é o futuro da Argentina que você pode projetar e a nossa relação e o Mercosul? Então, veja, Ronaldo, eu acho que o cenário da Argentina, você lembrou isso, de alguma maneira é parecido com o nosso cenário, não é? No sentido de governos que fracassaram, que não deram o resultado, né, que a população esperava, tanto o peronismo como depois alguns dos liberais, como o Macri, não foram governos bem-sucedidos, que foram sucessivamente levando a derrotas e a, digamos, experiências extremamente negativas de empobrecimento, perda de renda, não é? E perda até de autonomia, porque o que a Argentina deve hoje para o FMI é uma coisa colossal, uma dependência muito grande, não é, em escala internacional. Então, eu acho que esse contexto está acontecendo em vários países, e diante dessa crise que ocorre, muitas vezes, de negação da política, o que tem surgido são governos populistas de esquerda ou de direita, né? Com a ideia de que o líder que chega ele vai fazer o país grande de novo, né? Como o Milei, por exemplo, usou nos discursos de posse dele expressões extremamente discutíveis, como se a Argentina tivesse sido, no passado, uma grande potência. Foi um país importante, mas não foi uma grande potência do mundo, né? Então, essa imagem que os populistas usam de nacionalista, de defesa da, do país, da nação, de alguma maneira diminui a capacidade de percepção dos eleitores do que é que realmente está em jogo. Então, eu penso que, desse ponto de vista, a chegada do Milei, num certo sentido, é de uma extrema. Deixa um quadro de uma extrema confusão, sem grande perspectiva. O governo Milei, que se declara como anarcocapitalista, né, na verdade, é ele anuncia uma rejeição de muitos valores iluministas que nós temos e que acumulamos ao longo de séculos, e, e tem digamos, uma perspectiva, oferece uma perspectiva extremamente confusa de como governar, né? Então, isso deixa sem nós sabermos exatamente como ele vai enfrentar os grandes dilemas. Você veja que ele anunciou, né, a dissolução do Banco Central, saída do Mercosul, dolarização, uma série de medidas radicais, extremamente radicais, para as quais eu nem sei se tem pessoal com competência suficiente para realizar. O que significa que o país, num certo sentido, está sem, digamos, um foco muito claro como enfrentar a inflação de 150% ao ano e, ao mesmo tempo, com o percentual de pobreza que alcançou lá, no caso da Argentina, que, como você mencionou, é maior, até mesmo maior do que no Brasil, que classicamente é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, eu não vejo que o Milei tenha
força suficiente para realizar o que ele mesmo propôs. Ele, embora tenha feito algumas mudanças de tom nas suas declarações, porque recebeu o apoio do centro-direita, e o centro-direita, Macri, e os outros agrupamentos, de alguma maneira, estão impondo a ele uma mudança de perspectiva, mas isso não deixa claro ainda em que direção eles vão. Nós não sabemos o que é esse governo. Quer dizer, ele anuncia, nesse sentido, muito semelhante ao que fez Bolsonaro no início do seu no início do mandato, ele anuncia que vai desconstruir algumas instituições, vai reduzir a presença do Estado, numa situação em que exatamente a Argentina necessita mais presença do Estado para enfrentar a desigualdade social que cresceu muito, né? Então, nesse conjunto de medidas que ele está propondo, eu acho que muito rapidamente ele vai começar a sofrer críticas, protestos e provavelmente mobilização de massa que os argentinos fazem com muito mais rapidez, às vezes, do que os brasileiros, né? Não há uma diretriz clara indicando que ele vai nomear pessoas competentes para fazer essas mudanças e como essas mudanças ocorrerão. Agora, numa situação que é mais caótica do que a brasileira, tanto do ponto de vista econômico como social, isso pode levar a dilemas muito mais graves, pode levar a crises muito mais rápidas, né? É engraçado que eu vi no contexto aí dos comentários após as eleições, eu ouvi uma frase que eu achei interessante. Aparentemente, alguns amigos estavam conversando, alguns apoiadores estavam conversando com Massa, né, que perdeu as eleições, né, e perguntaram para ele como é que ele via o futuro dele. Ele falou assim: em um ano eu serei presidente. Incrível. E parou por aí. E a interpretação é assim, ele está antevendo a possibilidade desse governo Milei sofrer tanta Fracassar. que pode sofrer um impeachment, porque É? num curto período de tempo os argentinos vão cobrar muito duramente, não é? A Não vai ter sociedade lua de mel, argentina né? Não tem lua de não vai mel. ter lua de mel. A sociedade argentina é muito mais politizada do que a brasileira desse ponto de vista, não é? As pessoas acompanham muito mais a política e você tem respostas, como, aliás, ocorreu em vários momentos no caso da Argentina, né? Então, eu tô imaginando que, a menos que o governo seja capaz, agora, nas próximas semanas, de apresentar diretrizes que até agora nós não tivemos conhecimento, diretrizes e, ao mesmo tempo, sobre como fazer, não é apenas indicar o que você quer fazer, é muito importante estabelecer o como se vai fazer, não é? E quais os recursos políticos que se terá para isso, né? Como ele não é majoritário no Congresso, ele depende muito dessas negociações com o centro-direita. Mas isso não deu um substrato suficientemente consistente de tal modo que a gente saiba em que direção o governo vai, né? Ele é um governo de orientação anarquista, né? Como ele diz, anarcocapitalista, né? Todo o apoio para a empresa privada, a ideia de que vai privatizar a educação, saúde, num momento em que o país está precisando do contrário. Então, Eu prevejo também. mobilizações. Eu também. Concordo com você. É inacreditável o que está acontecendo num país tão maravilhoso quanto aquele. É chocante. Você veja que Chocante. tem um aspecto aqui, Ronaldo, que é curioso, que é o seguinte: quando a população se cansa, chega ao estágio em que a população está cansada do que ela sempre teve, mesmo que tenha havido progressos não inteiramente capazes de atender tudo que a população esperava, mas que tem havido, não é? Ela se cansa, e daí é como se os eleitores, uma massa de eleitores majoritários, ficassem em disponibilidade para aceitar um líder louco, completamente irracional, como o Milei, Aloprado. que propõe qualquer coisa. Quer dizer, há na raiz dessa situação, há, digamos assim, a perda de sentido que muita gente tem em relação à política do seu país, né?
Essa perda de sentido, aliás, você apontou isso bem, essa perda de sentido no caso da Argentina, em grande parte está ligada ao papel do peronismo. O peronismo não deu conta do recado nesses últimos anos. Os governos da Cristina Kirchner. Kirchner e do marido e da Cristina Já Kirchner começava a coscar, né? não respondeu, embora de alguma maneira com muita projetando muita perspectiva, muita possibilidade, E tinha fracassou, apoio, né? Por mais sem estreito, ele apoio. tinha apoio. Então, numa situação como essa, quando as pessoas perdem a confiança, completamente a confiança em governos, em instituições, é como se elas ficassem disponíveis para aceitar qualquer solução, É, inclusive uma solução autoritária, é. porque o Milei tem características, não é, que podem levar a um governo autoritário. Quer dizer, Não consegue, viu, Zé Álvaro? panorama não é bom, né? Mas panorama não, mas à direita, golpe militar não terá. A Argentina é um país ainda com toda a situação inacreditável que tem uma grande capacidade de expressão, liberdade de expressão. É impressionante, ninguém tem medo de falar. Ninguém, É, nada. É impressionante a qualidade. Diferente do que a gente está vivendo aqui. Aqui, se você fala muito de um lado ou muito do outro, dependendo do extremo que você está, você pode ser preso. Na Argentina, fala-se tudo, viu? E os argentinos falam, aqui nós não temos problema de liberdade de expressão. Ele fala que a única coisa garantida é a liberdade de expressão. É dito isso assim com orgulho. é. Incrível. Muito legal da O parte que deles permite isso. prever que rapidamente os que Tem vão solução boa. É, perceber não é, as dificuldades e o fracasso do governo vão é, expressar e rapidamente. provavelmente transformar isso num ativo político, né, contra o governo. Exatamente. Quer dizer, Muito bem. eu não vejo que o governo que ele esteja pelo menos nos seus primeiros passos, nenhuma não tá significando uma capacidade de enfrentar esses problemas. E como isso leva à frustração, no curto período de tempo, né, nós podemos ter um panorama completamente crítico. Agora, eu acho que também é preciso considerar uma coisa importante, né? Com a posição assumida pelo Milei sobre o Mercosul, eu acho que o acordo da América Latina com a União Europeia, que é muito tem uma potencialidade muito importante do ponto de vista econômico e mesmo do ponto de vista político, eu acho que ficou mais difícil de se concretizar agora com o Milei. Quer dizer, o Milei vai se somar ao presidente do Uruguai, possivelmente é, Paraguai, Paraguai, e Paraguai, vão de alguma maneira, questionar mais o Mercosul. Eu não sei se a diplomacia brasileira está suficientemente preparada para enfrentar uma situação em que um dos ícones da diplomacia brasileira, que é, além do BRICS, era o Mercosul, não é? Como é que ela vai lidar com essa nova situação para enfrentar um quadro em que o Brasil já não será majoritário nas decisões ligadas ao Mercosul, né? O Brasil vai estar numa posição minoritária, porque você terá esses três outros países que são críticos e, de alguma maneira, questionando o próprio Mercosul, o próprio mercado que se propôs a formar com o Mercosul, né? Isso para nós não é bom, eu acho, né? Não é nada bom. Agora, a dependência da Argentina em relação ao Brasil e do Brasil em relação à Argentina, do ponto de vista econômico, de intercâmbio comercial, permanece. Então, é preciso ver como é que isso vai evoluir. Eu vi agora na mídia, acho que ontem ou hoje, que o Milei, que tinha feito xingamentos muito graves contra o Lula, né? O já Lula está tudo amenizado. Ele já amenizou comunista, tudo. corrupto, mas isso, Acabou tudo. num certo sentido, ele voltou atrás, dizendo que Voltou. Lula seria bem recebido, bem-vindo, se fosse a posse. Eu acho que provavelmente o Lula não vai, depois de tudo que aconteceu, é difícil que ele vá. O que eu senti lá é o seguinte: muito pragmático em termos de negócios.
não vai interferir nos negócios entre Brasil e Argentina. Não vai. Não, não tem a mínima condição. O Porque isso Brasil perde muito e a Argentina vai ser decapitada. Eles caem na mão da China. Caem na mão da exatamente. China. É. Não tem jeito. Bom, Zé Álvaro, foi um tremendo prazer. Você, como sempre, brilhante, né? Não, obrigado. É uma alegria ouvi-lo. E tem as últimas palavras para a gente se despedir. Não, eu acho que nós estamos vivendo no mundo uma fase muito especial, né? Que eu diria até mesmo nós estamos vivendo momentos de tempos sombrios, em que muitos valores desapareceram e, num certo sentido, parece que nós não temos mais a possibilidade de esperança para continuar progredindo e, de alguma maneira, atendendo às necessidades humanas. Acho que isso nos leva, todos, no Brasil, fora do Brasil, quem está na área acadêmica, quem está na área do trabalho, quem está na área empresarial, nos leva a todos a ter que nos revermos a nós mesmos, o que nós fizemos para chegar ao ponto que nós chegamos, o que nós deixamos de fazer, e para, com isso, de alguma maneira, pensar no futuro. Eu acho que é preciso, desde já, preparar o que nós queremos que seja no futuro. Se nós queremos uma sociedade mais igualitária, mais justa e, ao mesmo tempo, com mais desenvolvimento, é preciso plantar as raízes dessa mudança hoje, né? E isso, alguém sempre vai dizer, não, mas é uma obviedade. É uma obviedade, mas de alguma maneira está sendo enfrentada de maneira desigual nesse momento, né? Mas eu quero também aproveitar para agradecer o seu convite, muito generoso, as suas palavras também muito generosas, muito fraternas, mais do que eu mereço, né? E é um grande prazer ter dialogado com você, nós tivemos boas experiências Boas no período experiências. recente. Eu fico feliz que a gente possa ter retomado esse contato. Muito obrigado, Zé Álvaro, professor Zé Álvaro Moisés, e até a próxima.